tertúlia. Meu gente, boa tarde. Hoje é ilegalidade segregada da sociologia. O que é que vem a ser? A condição multifacética, super eufemística, anticosmoética, exacerbada, frontalmente contrária às disposições da lei ou da Constituição do Estado, socialmente sustentada e institucionalizada pela sociedade intrafísica, quando ainda patológica, tolerando e permitindo a prática de ilicitudes, quando circunscritas em guetos, bolsões, quistos e enclaves marginais, até mesmo dos perímetros urbanos das capitais. É o que a gente está vendo aí com o governo paralelo, etc. Agora, a ilicitude discriminada, a segregação espacial urbana, a ilegalidade tolerada podendo ser praticada quando circunscrita em guetos. A leniência aceita e cultivada tacitamente. Os bolsões sociais de miséria da marginalia, os quistos sociais, as apartações, os enclaves da marginalidade, as cidades fraturadas, a célula urbana doente da megalópole, a ilha de patopensenidade, a favela bairro esquecida, o bairro deteriorado ou degradado, as megafavelas dos narcotraficantes, a Cracolândia, a feira de venda de animais silvestres, a Robalto, o quarteirão de Lenocínio, os cemitérios de carcaças, os locais de desovas de cadáveres, os cinturões de pobreza, as falhas toleradas das leis humanas. Isso aí é uma coisa terrível, mas a gente tem que falar nessas coisas. É um processo político, sociológico, né? Agora, depois de tudo aqui, as argumentações, nós falamos, a ilegalidade segregada é a prova objetiva da fragilidade da incipiente democracia em vigor na sociedade humana atualmente, recepcionando as legiões de consciência urbanizadas. Você age, de algum modo, para repudiar as ilegalidades segregadas da SOCIM? Quais procedimentos pessoais e grupais podemos desenvolver para mitigar tais misérias sociais? Eu quero dizer que esse é o verbete 1153, tem 3 páginas, 40 elogias e 7 máximas. Está de acordo? Empatamos hoje? Agora, tem um A mais na holotecologia, a culturoteca, está com 2 As antes. É o que eu achei de erro aí, dado aqui pela nossa eminente professora que está aqui do lado. Agora aqui. Minha filha tem 21 anos, sofre de depressão há 5 anos e, por indicação do psiquiatra, tomou antidepressivo por 4 anos e meio. Em dezembro passado, ela começou o desmame do medicamento antidepressivo e há 8 semanas não toma mais o remédio. Como começou a se sentir muito mal, chorando, triste, deprimida e não querendo voltar a tomar o antidepressivo, ela iniciou um tratamento ortomolecular há 10 dias. Só que ainda não está dando resultado e ela continua muito triste. Ela está inscrita no SCP-2, que será realizado em São Paulo nos dias 3, 4 e 5 de abril. Eu não sei o que poderia fazer para ajudá-la a sair dessa crise, além de dar o suporte logístico e psicológico que tem procurado dar desde sempre. Olha, aqui, uma melhor coisa que você pode fazer é ela ter mais autoconsciência do processo dela e ela abortar o problema. Isso às vezes ajuda a pessoa. É uma coisa séria. Agora, num caso desse, ela deixar o remédio assim, sem mais nem menos, sem recurso, está errado, não está? Sai de ter um acompanhamento médico, você não acha? De modo geral, né? Quatro anos e meio. 5 anos doente, 4 anos e meio tomando remédio. E aí era assim, porque não quero voltar ao antidepressivo, que parece que ajudou. Porque se ela não tivesse melhorado, o colega não ia ter retirado. Aí ela vai tentar uma outra abordagem, que eu acho que ela pode tentar a abordagem ortomolecular, mas é como uma complementação, e ver com o tempo, né? Às vezes eu acho aí que ela podia procurar uma espécie assim de autocura, para ela fazer como muitos aí já conseguiram. A hora que vê aqueles sintomas, ela procurar se preparar para não entrar na crise. Ela arranjar outra saída daquilo que ela pensa, daquilo que ela... Às vezes dá certo.
Agora, a personalidade tem que ficar mais forte, não pode estar assim, né? Geralmente as personalidades são muito fracas. Então ela teria que levantar o ânimo. Há casos, né, Valdo, que tem que tomar remédio por mais tempo, paciência, não é a maioria. O remédio às vezes é a única saída. E a gente não sabe o peso da genética dentro desse Não, caso, ela não falou aqui se na família tem outros casos, como é que é, não disse então, nada, está tudo no escuro. Agora, ó, eles deram para ela o cloreto de sertralina. É isso mesmo, né? É o mais correto, né? Um deles que se funcionou, está tudo bem, né? Como é que é o nome comercial do remédio desse aí, o mais comum? O referência desse é o Zoloft. O Zoloft? Esse aí é o Zoloft. Eles davam para outras coisas, esse Zoloft, né? Não, mas o principal é esse aí. Esse aí foi o segundo antidepressivo desse tipo, depois do fluoxetina, que é o Prozac. Aí logo em seguida, depois, alguns anos, foi o Zoloft, que é a sertralina, foi a primeira sertralina do mercado. E é bom também. Agora, o que eu acho que tem que as pessoas pararam é de sofrer, entende? Não deu certo, voltou, tem que voltar com a medicação. Porque senão não adianta ficar buscando as coisas que não dá. E assim, esse CP2 vai ajudar, mas não adianta, não resolve. Agora, o que eu vejo é a pessoa, ela que tem que... Às vezes esse CP2 vai ajudar para a pessoa melhorar o ânimo e ela enfrentar a si mesma. Eu já vi muita gente que melhorou, tirou remédio, etc. Mas demora anos às vezes, meses, anos. Mas tirou o remédio e a pessoa superou o processo. E outra coisa, eu já vi casos assim de bipolaridade. Sim, às vezes sim. Se bem que nesse caso aí, se devia 4 anos, né? Se estava funcionando, é difícil. Mas uma coisa que eu vejo claramente assim no dia a dia é o seguinte: as pessoas têm visto o remédio como um inimigo. Entende? Isso está errado. Isso está errado. Isso está errado, porque totalmente assim, quando necessário, ele é uma ajuda. Tem que entender que ele não vai resolver o problema completo. O Chico Xavier já falava, gente, a medicina, a química, a bioquímica, isso é uma bênção. Isso veio para ajudar todo mundo, a humanidade. Exatamente. Não pode dar o contra. O Chico Xavier falava isso. Já pensou se a tua hipertensão, se não usasse remédio? Já tinha passado todo então, assim, há muito tempo. A depressão, às vezes, também é uma doença parecida com essas outras doenças crônicas, entende? Então, agora, tem que parar de ver isso. Eu vou completar meio século, eu vou fazer até uma comemoração, meio século de hipertensão. Isso não é para qualquer um. É ou não é? Eu sou uma exceçãozinha. É verdade. Desde 1960, o ano que vem eu quero 50 anos. É quando é o jubileu de medicina meu. Agora, ó, essa minha amiga aí que perguntou, eu quero dizer o seguinte: a outra pessoa que falou aqui é um psiquiatra, meu amigo, que eu confio muito nele. Esse é experiente, tá certo? Urubu serva, o que você vai fazer com a sua filhinha, tá bom? Agora, gente, vou aproveitar aqui para falar uma coisa para vocês sobre o que é os processos de clarividência e como é que isso é brabo. Isso aqui é o livro do nosso amigo aqui, o Becker. Então ele está falando aqui sobre as personalidades. Ele andou estudando um capítulo inteiro sobre o Freud e o medo do Freud de morrer, aquele negócio todo, que ele tinha um problema com a morte, né? E ele não fala nada de tanatofobia. O autor, eu não sabia que isso existia. Agora, outra coisa, aqui está falando então sobre o processo da personalidade humana, lá do Jung, que é aquela personalidade que irradia, que é a força presencial, o processo da pessoa magnética. Mas então ele diz aqui uma coisa muito interessante, que ele está falando aqui sobre o Frank Sinatra. O relato da vencedora do concurso para Miss Maryland, que descreve o seu primeiro encontro com Frank Sinatra, cantor e ator cinematográfico que angariou riqueza e fama nos meados do século XX dos Estados Unidos. Ela falando, ele era meu acompanhante. Fiz massagem e devo ter tomado 5 aspirinas para me acalmar. No restaurante, vi-o com o outro lado da sala, eu vi o Frank Sinatra, né? Do outro lado da sala, e me deu um aperto no estômago e um arrepio da cabeça aos pés. Ele tinha uma espécie de halo ao redor da cabeça cintilante. Ela está mostrando a aura, ela viu, quer dizer, aonde ela esteve lá nesse bar aí no restaurante, valeu como complementar para ela.
Projetava alguma coisa que eu não tinha visto na vida. Quando estou com ele, fico pasma, e não sei por que não consigo sair disso, não posso pensar. Ele é tão fascinante, quer dizer, ela ficou drogada com o negócio. Mas o melhor da história, essa moça possivelmente era ectoplasta e clarividente. Ela está escrevendo, veja bem, ele tinha uma espécie de halo ao redor da cabeça cintilante, projetava alguma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Gente, isso é o início do irrompimento do psicossoma que a pessoa está vendo. É o processo do nosso acoplementário. Agora, esse povo aqui, ó, Freud, Jung, esse Becker, esse povo não sabia nada dessas coisas, né? Então isso aqui dá tudo na superfície, mesmo analisar nada, nem explicar nada. Agora veja, Frank Sinatra, ele tinha muita energia. Foi o primeiro cara que quase mataram, porque eles deixavam ele pelado na rua. De tanto tirar pedaço dele, roupa, tudo que tinha. Que era o negócio da tietagem, aquela loucura que havia. Foi ele que lançou isso na praça. O cara era terrível. Agora a voz dele, o problema, você está entendendo? Laringo chakra, isso influiu demais na situação. Agora o que é engraçado é a gente ver essa namorada dele expondo o problema, vendo a aura do cara e explicando sem saber nada disso. Isso é o máximo. Então vocês vejam, esse processo da aura é essa, ó. Se eu começar a mexer, a gente entra na dimenar, você começa a ver isso de todo mundo. Agora o acoplementário foi feito para as pessoas começarem a ver essas coisas. Agora, outra coisa muito séria, a pessoa só fica boa nisso a hora que ela está vendo, ela fecha o olho, continua depois vendo do mesmo jeito, aquilo não muda. Então vai ver que aquilo não é dela, que está lá fora. Você está entendendo? Não. Então, ó, você está vendo aqui, viu uma aura lá. Você fecha o olho. Você torna a voltar, você está vendo a aura. Que, se fosse uma coisa sua, acabaria na hora. Aqui teria que recompor. Lá não, continua tudo do mesmo jeito. Agora, outra coisa. Tem gente que pensa que está vendo a aura, que não é aura nada, que aquilo é um reflexo da luz, o negócio está na parede, o fundo que está mais escuro. Com o tempo a pessoa vai ver em qualquer fundo, com qualquer coisa. Agora o problema, isso é que chama leitura da aura energética. Agora com o tempo a pessoa vê isso tudo, isso aí é importante ver. Agora eu gosto de ver esses casos assim, insólitos, diferentes, que as pessoas não sabem nada e estão explicando justamente o fenômeno. Eu acho isso o máximo. Agora outra coisa, vou aproveitar aqui vocês. Eu quero dizer para vocês, para aqueles que já falaram, já até agora parece que foram 3, né? Que falaram sobre ideia, que andaram corrigindo, fazendo revisão, que as palavras ideia estava faltando é. Isso é a nova ortografia. Então agora eu vou falar. As palavras, por exemplo, tipo espermatozoide, factoide, tabloide, oide, não tem mais acento. Então se vocês verem nas nossas coisas, não precisa corrigir. Se vocês verem que tem um acento, tem que corrigir. É o contrário, tá certo? Agora, outra coisa, as palavras coterapeuta, coepicom e copiloto também não tem hífen mais, tá certo? Se vê, então precisa a gente ver. Agora, eu estou querendo saber de quem tiver com muita certeza o seguinte: ótica não tem mais P? Secção não tem mais C? Como é que é? Eu olhei agora aqui na internet, tá em alguns sites. E está dizendo que não tem mais P. Já estão escrevendo ótica secção sem P. Seção não vi. Então quer dizer que ótica também a gente tem que tirar, porque nós temos dos 2 tipos lá, preciso tirar isso. Eu quero ficar moderninho, com todas as coisas do jeito que são. Agora nós temos 3 anos para consertar isso, segundo a lei lá que fizeram. Então vamos nessa. Agora, voltando aqui à nossa situação. Eu queria fazer um verbete sobre anulação da infância. Eu queria que vocês me arranjassem uma palavra melhor do que anulação. O que é que tem? Alguém tem alguma ideia? Se tiver, por favor, me arranja aí, que eu estou pagando bem pelo recurso. Tá certo? Hein? O problema é o seguinte, são as pessoas, igual nas questões do Freud, da psicologia, que ainda deixa a pessoa que é eterna criança, ela nunca sai daquela condição da infância dela. E a infância é a pior época, a pior fase da vida humana. Então o que eu quero explicar é o seguinte:
Eu quero fazer a anulação da infância, que isso é muito importante. Agora, a anulação de tal maneira que a pessoa vem na próxima vida, ela já vai superar o processo da infância. Eu já cheguei à conclusão que essa anulação começa pela dispersidade. E ela acaba com a serenologia. Finalização da infância não é bom. Como é que é? Finalização. Não, finalização não. A revogação é boa, mas também não é, né? Também não. Suspensão também. Superação é óbvio, mas superação é a palavra agora. A chuva era muito grande. Hein? Reversão, não. Neutralização, essa talvez seja a melhor que nós temos aí. Parece com a nulificação. O que vocês acham? Hein? Escuta, ô Mabel, você olha isso que você já vai ficar com a... já. Sei, mas na próxima vida a pessoa não vai ter uma vida fetal, tudo de novo? Ela tem que... Agora tem que ser uma neutralização definitiva. Isso é pouco a pouco. Hein? Nulificação eu falei desde o início, mas vocês acham boa? Não é tanto. É melhor? A nulificação? Estou achando que nulificação é melhor do que anulação. O que vocês acham? Como é que é? Vocês vão me ajudar a compor o verbete ou não vão? Ei, acorda aí, como é que é? Como é que é? Você, Sandra, como é que é? Você é a Cassandra do terror. Como é que é? Caça, aí. Caça a palavra. Hein? Libertação, eu também pensei, mas ela não define bem, né, a coisa ainda não, né? Aniquilação? Não. Então qual que é que tem que falar? A nulificação é a anulação, mas é uma anulação que... A nulificação eu falei desde o início também. A nulificação não é a anulação. De qualquer maneira, eu sou contra esse povo, estou pouco ligando o que eles pensam. Eu quero é colocar a minha ideia. Pois é, mas é ótimo, o cara vai ver que não é isso que ele está pensando. Então, é bom. Não, se a gente pudesse, por isso que eu estou tentando ver se clareia, porque isso aí não tem jeito de clarear totalmente, não. Não, não tem muita gente aqui, não tem jeito de você clarear isso aí bem, porque o negócio vai do desperto ao serenão. Desperto, depois tem a semiconsciência, depois tem o teleguiado, depois tem o evolucionado até chegar lá. São 5. No intervalo de um para outro tem 3. Isso aí vai demorar muito. A gente tem que começar a falar nisso. Mas o nulo, pelo dicionário, fala que está sem atividade. Não significa que está aniquilado, porque numa próxima... Agora, a nulificação equivale a isso? Então, o melhor talvez é nulificação da infância. É reduzir a nada. Sem atividade. Tornar nulo sem efeito. Esse foi o primeiro que eu falei. Então, para você, nulificação da infância. Doutora Tivira, Mabel, tá certo? Agora eu vou falar com a nossa amiga que não apareceu. A Adriana. Que esse aí eu vou entrar nesse então para a gente estudar. Isso aí precisa da gente clarear mais. É um ponto de briga. Mas aqui outra pergunta que nós temos aqui. Há cerca de 8 anos sou fumante de cannabis sativa. Um modo bonitinho de falar que é maconheiro. E dependente de benzodiazepínicos, meu vício ia bem, obrigado. Até que um dia comecei a acompanhar as tertúlias conscienciológicas há cerca de 2 semanas. Desde então venho passando por um processo que já me fez reduzir a medicação. Claro que sob acompanhamento médico. Quanto ao uso da cannabis, sinto nojo, repulsa. Opa, está melhorando. Já arranjaram o negócio contra a maconha? Qual o mecanismo que pode ter desencadeado essa mudança de hábito?
Primeiro, você deve estar tomando algum remédio, isso deve estar influindo. Segundo, como você resolveu melhorar, deve ter algum dos nossos amigos amparadores, quer dizer, amigo seu e amigo da gente, que está fazendo força, né? Para melhorar, hein? Desplugou você, tirou da tomada. Você atualmente está sem tomada, está desplugado. Agora, ó, não fique desantenado, né? Mantenha a sua antena ligada, entende? Agora, ó, muito bem. Com 8 anos você vai precisar de uma temporada. Nunca mais você deve colocar nem cigarro de qualquer tipo, nem cigarro de talo de chuchu na boca. Não deve pôr. E não usar nada de álcool, nada que seja tóxico. Você agora vai tomar água mineral sem gás. E outra coisa, que não seja ácida, mas alcalina, que é a melhor que tem. Isso é que é o ideal que você pode fazer atualmente. Agora veja, isso é para o resto do seu corpo. Quer dizer, resto do seu corpo, quer dizer, o resto da sua vida. É o seu lifetime. É a sua vida inteira, o resto daquilo que você tem para viver aqui. E lembrar, nunca mais chegar perto de tóxico, porque com 8 anos, agora outra coisa. Você vai começar agora a trabalhar, logo depois que você começar a se sentir bem, com a sua memória e a elaboração do pensamento. Você, como está vendo a tertúlia, seria bom você ver que o negócio está lá, ó. 20 mega atributos propulsor da evolução. E começar a estudar isso para você recuperar. Porque você deve estar defasado e cheio de problema com isso aí. Pode estar certo, vai por mim. Você, uma pessoa às vezes, depois de 8 anos, ela não sabe como ela era antes. Como é que ela era normal, equilibrada, sadia. Ela não tem noção disso. Se agora vai começar a ver o que é uma pessoa sadia de novo, vai começar. Você sabe, né, Luiz, que tem essas coisas. A pessoa perde a noção do que é equilíbrio, do que é o processo homeostático, o que é o problema da rigidez da saúde. Ela não tem noção disso. Ele vai começar a ter isso agora. Então, uma das coisas que você precisa de recuperar são os atributos conscienciais que você tem, atributos mentais. Muitos deles devem ter ido para o espaço. Isso aí teria que estudar com calma e você vai ver, pouco a pouco você vai recuperar. Sua vida vai ser outra coisa. Agora, outra coisa. Procure trabalhar mais com os processos intelectuais, mental somáticos agora. Isso é muito importante. Não entre em nada que tenha muita emoção. Senão você vai piorar tudo isso aí. Agora não é hora de fazer isso. Você está na convalescência. Pode falar. A última linha, a página 63, última linha. Os erros jurídicos mantidos institucionalizados. Sim. Aí não tem. Por exemplo, a pena de morte, a pena capital. O que você acha? Liquidou? Também, liquidou. Mandei para o escambau você dessa vez? Me perdoa, mas isso. O que mais? Não, só essa aí já acabou. Eu queria, se possível, um exemplo do Brasil, porque esse aqui é outro. A defesa de Israel do Código de Hammurabi também. Com o princípio de Italião, que é pior do que esse. Mas, por exemplo, a represália, eles estão errados. No caso os americanos estão errados, Israel está errado, tudo errado. No Brasil você vê alguma erro jurídico? Que não impunidade total, permanente, generalizada. A lei branda. E outra coisa, a turma do judiciário falando sem parar, o presidente do judiciário está sempre falando isso, Supremo Tribunal Federal. Por que é que eles não mandam o povo para a cadeia? Olha lá, olha só. Quantos diretores nós temos na Câmara e no Senado? Não, eles agora falaram que é só 36. A pergunta Quer dizer, eles mesmos se desmentem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eles se desmentem. Gente, eu nunca vi um corpo político tão degradado igual o atual do Brasil. Walter, a minha pergunta do Brasil é se a brandura da lei entra nisso. A lei total, a impunidade. É isso aí, a impunidade. Então eu estava mais ou menos certo. Agora, se você quiser, tem um nome mais bacana, que é imputabilidade. Aí é um nome mais bacana, porque dentro tem alguma coisa muito séria. Imputabilidade do processo. Você está entendendo?
Para os deputados, eu acho que é muito de acordo. A imputabilidade da deputação. Agora eu queria entrar noutra coisa. Se essa ilegalidade segregada, ela entra nesses desmandos do Estado. Por exemplo, lá na Europa, esse pessoal que está segregando, tipo Berlusconi aqui... Lógico. Outra coisa, Israel que faz aquele murão. O que é isso? Ilegalidade segregada. Que eu gosto de citar. Estados Unidos que faz o negócio com o México atualmente. Aquilo é porque o governo é fraco. Agora, já estão chamando o Obama de Black Bush. Vocês já viram? Vocês já viram? Essa é a última que apareceu agora. Black Bush. Mas ele está seguindo mais ou menos. Porque eles acham que vai ser tudo do mesmo jeito. Valdo, mas inclusive foi citado alguma coisa da Europa. Sabe quem é que falou que o Black Bush aqui, o mais próximo agora brasileiro? O nosso governador do estado, Requião. Aí, na reunião que fizeram aí. Black Bush. A segregação que acontece hoje na Europa, que é grande, citando Espanha, Itália. Eu, como embaixador da Itália aqui, tenho que protestar contra o Berlusconi, porque o que está errado na Itália eu mando o pau, mais do que... Agora, o Berlusconi atualmente é o maior, o Instituto Cap, não? Instituto Cap. É o maior, não é? Da Cosa Nostra lá. Por isso que ele é o mais rico. Fora Dizem que ele é o chefão da máfia. Eu assisti também um filme... Então a Itália está sendo mandada pela Cosa Nostra. E a outra coisa, assisti um filme sobre a Itália, da Camorra lá, Camorra de Nápoles. Lá está igual o Rio. O filme parece que foi filmado no Rio. Não, mas lá sempre foi assim. Mas então, sempre foi, o mas Rio é que está apareceu, aparecendo lá. É o contrário disso aí. É o Rio que está começando. O Rio que... Ainda vai, aqui, ó, se ele deixar lá do jeito que está, ainda vai continuar. Mas agora estão usando, inclusive, vocês viram o blindado que está entrando no Rio de Janeiro, nas favelas? É um caveirão, mas o negócio é o seguinte: tem 1 quilômetro de distância e é preto, tudo de aço. Eu vou te contar que ele Agora, aquele é de macho. O Super-Homem deve estar lá dentro. É um filme recente, se você... Eu não lembro o nome. É sobre Nápoles. E é tudo igual. Aquele traficante, matança, tudo igual. Camorra. E ele está sob proteção. O cara que escreveu o livro que é baseado nesse filme. Eles juraram mesmo. Ele não pode aparecer em público. Pois é. Você aí como embaixador veja o que você está falando. Tá certo? Não, qualquer coisa está assim, não, eu sou embaixador, mas sou carcamano. Aí muda tudo. Os internautas que estão assistindo na Itália... Reduz a glória, a esplendência, o esplendor da situação. E os que estão na Itália estão me ouvindo lá, para ter cuidado com esse Berlusconi maledetto. Berlusconi é de morte, mas tem muita gente contra o homem lá, mas não resolve. Mas fala. Por favor, na página 65, questionologia. Sim. A segunda pergunta: quais procedimentos pessoais e grupais podemos desenvolver para mitigar tais misérias sociais? O problema todo é o seguinte: a coisa mais séria que nós precisamos, antes de mais nada, é educação. Sem reeducar o povo não resolve nada não. O problema é a reeducaciologia, é a reciclagem do povo em matéria de instrução, educação, criação. É o único jeito. É a didática, a pedagogia. É a única saída para melhorar isso aí. Agora tem que começar na reeducaciologia, começar primeiro com os donos das escolas, depois com a administração da escola, depois o corpo docente. Aí eles vão trabalhar para melhorar o corpo discente, que no caso está indecente, ou indecente. Então, assim, eu queria saber o seguinte: se uma pessoa mora num local, por exemplo, num condomínio, ou sei lá, qualquer um canto assim, onde existe muito problema com drogas, não só de viciados, mas também
alguém que vende, alguma coisa assim. O que as pessoas devem fazer, assim, para ajudar? Primeira coisa é ver o síndico. Quem é que é o prefeitinho daquela área, da urbe, daquele bairro, daquela situação. E ele tomar providência. Agora, fazer denúncia. Se tem dificuldade de fazer uma denúncia direta, que a pessoa pode ser perseguida, faça uma denúncia anônima. Mete um telefonema tirado do meio da rua e manda para lá. E fala, tem isso aí, como é que se passa? Esse negócio de denúncia anônima, querendo ou não, ainda é uma saída. Não tem outro jeito. Isso aí nós não podemos fugir disso. Tem certas denúncias que salvam vidas. Então a gente tem que ponderar muito isso aí, dos males o menor. Então tem gente que acha ruim quando se fala em denúncia, mas não é. Denúncia é uma necessidade em certas circunstâncias. Depende como está a situação, a contingência. Meu professor, inclusive, obrigada, mas assim, ontem eu entendi perfeitamente, quando eu fiz a pergunta, que o senhor falou assim, que tem que primeiro, no caso de um viciado, álcool, droga, sei lá, tem que primeiro tirar a consciência, né, que às vezes ela não quer ser assistida, para depois ajudar a consciência que está viciada. Eu entendo o senhor hoje, quando o senhor fala muito que tem que internar a consciência. Lógico, mas né? É óbvio, a medicina sabe disso. Sim, porque assim, a família, eu sei porque eu conheço casos, na minha própria família também tem isso. É assim, a pessoa tem medo, tem pena porque o viciado é sofrido. Internar uma pessoa, seja ela demente, ou seja ela toxicômana, que lá no fundo é mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo tem problema com isso. Porque gosta da pessoa, tem medo de acontecer alguma coisa, há uma dependência, às vezes, econômico-financeira do processo, há um processo afetivo na família, a gente sabe disso, mas não resolve. Tem gente que, se tivesse internado quando aconteceu, a pessoa teria sobrevivido. Quase sempre depois acontece coisa pior, que não tomar a medida cirúrgica no momento certo. Vai levando e protelando aquilo, fazendo a coisa, entende? Empurrando com a barriga, fazendo apenas prescrição superficial. Afasta os mosquitos, mas a sujeira fica. Então, não resolve. Então, por exemplo, em matéria de toxicomania, TACOM não resolve nada. O que resolve é TARES, tarefa do esclarecimento. É falar, expor, mostrar fatos, exemplos e tomar atitudes. Senão não vai. Outra coisa, camisa de força ainda existe. E é uma bênção. Hoje eu estou tendo que defender uma opção de coisa que o povo não gosta. Denúncia, camisa de força, que eu não vejo outro jeito. A camisa de força hoje mais usada é bioquímica. Ele chega a dar uma injeção no cara para ter fica em pregas baratas. Essa é camisa de força. Eu reconheço que essa é uma prova de amor. Não é? É um amor assim um pouco... mas é uma prova de amor. Aquele nome antigo era ritano, quer dizer gitano, quer dizer cigano. Um amor de paixão total. A assistência maior, eu acho. É a maior assistência que pode fazer. E até entendi porque assim, na hora que a consciência ela é retirada, ela deixa de tomar o vício. E aí a consciência fica órfã. Agora, quando envia a pessoa para o hospital ou para um local adequado para receber, não quer dizer que afastou as consciências. Não. É para começar o trabalho. Que às vezes tem meia dúzia de consciências. E outra coisa, a hora que afastou uma, não quer dizer que afastou todas. Outra coisa, que afastou todas. Eles conseguiram afastar todas. O cara começa a evocar outra coisa, daqui a pouco tem outra turma, outra chusma no lugar. Então isso tudo tem que ser estudado. Jarbas, pode falar, Jarbas. Opa, eu ia fazer uma sugestão para o senhor, naquela menção de anulação da infância. O senhor quer dizer que ela pode ser retirada sem perda alguma. Aí eu fiquei vendo, até fui consultar o dicionário, eu ia sugerir ablação da infância. Ablação, ação de tirar, de arrancar, mas de arrebatar. Isso é coisa mais cirúrgica. Não. A primeira acepção... Mas não interessa, é exérese. Ablação é exérese. Na primeira acepção não é na medicina, professor. Sim, mas não se usa. Pelo contrário, é na gramática. O que usa mais é a eliminação.
Pois é, não é que usa. Isso aí é muito raro usar. Então eu não quero fazer também uma palavra aí que seja snob na história, mas que seja erudita, oculta. Não resolve. Eu queria uma coisa a mais. A nulificação, você não está de acordo, não? Não. Sabe por que eu prefiro a ablação? Quando a gente compõe, né, uma das coisas assim de teoria da linguística é o efeito de estranhamento. O que é o efeito de estranhamento? Quando a pessoa se depara numa frase com alguma coisa bastante inusitada, ela é obrigada a fazer a pesquisa. Então você estimula cognitivamente para ela chegar... Mas eu já estou fazendo isso com verbetão. É muito mais que uma palavra. Mas, por exemplo... É o texto inteiro. É isso que eu estava falando com o Lógico. Eu já crio esse problema de propósito. No título, por exemplo... Tem títulos que eu arranjo das tertúlias e dos verbetes que eu já crio o problema para chamar a atenção mesmo. Outra coisa, tem lugar que eu coloco ponto e vírgula, que é para fazer a pessoa parar para ela pensar. E eu mesmo pioro o meu texto para ajudar a interpretação do leitor. Como o senhor provavelmente, né, lidou primeiro com essa palavra já na medicina. Eu topei com ela em termos de gramática. O ablativo, o estudo do latim. Sei, mas isso é palavra erudita. E no caso, eu não sei se é o ideal. Olha o significado, professor. O que vocês acham? Professor, só para ler o significado. Que se pode tirar, cortar, privar de alguma coisa. Então, a ablação da infância seria alguma coisa dispensada. Olha, isso aqui é passível de ser dispensado. Aqui, se nós estivéssemos falando de alguma coisa mais concreta, mas infância é um negócio abstrato, não é uma coisa concreta. Se fosse uma coisa concreta, palpável, eu daria razão para você. Okay. Mas agora, em matéria de infância é palavra guarda-chuva, é uma das coisas piores que tem aí. É muita coisa que significa infância. O termo... Outra coisa, a infância aí que eu estou falando, eu vou explicar isso tudo lá. Tem aquilo lá, aquele início do princípio, do começo lá. Vida fetal. E é a ação de tirar, de arrancar, de arrebatar, mas é um monte de coisa de medicina. Depois, a maioria Ou se não é assim, tirar da aeronave um pedaço. Gente, a ablação, no duro mesmo, o nome dela é exerese. Eu não posso usar exerese num caso desse. Se eu não posso usar exerese, eu não posso usar ablação. Então, o problema teria que ser mais palpável. Está forçada a barra demais aí. Agora, a nulificação já é outra coisa. Outra coisa, na verdade, nós não estamos fazendo isso que você está querendo, não. A gente está anulando, nós não estamos tirando. Por quê? Você hoje é um desperto. Na próxima vida, você vai passar para a infância de novo. Agora, o seu percentual vai ser menor. Aí você já se torna sempre consciente. Depois aquilo vai diminuindo. Só vai ser eliminado quando você for serenão, e olhe lá, um serenão veterano. Você está entendendo? Professor Valdo, aqui o sinônimo. Nulificação, porque está anulando pouco a pouco. O percentual que varia. Agora, isso que está querendo, a ablação seria, cortou. É a cirurgia. O sinônimo eliminou. O sinônimo de ablação é avulsão. Que é a de extrair algo violentamente. Agora, aí não fala em extração de órgãos. Aqui, exérese. Não fala não. A extração de órgão ou parte esse aí de órgão. É fraco. É da internet, né? Arrancamento. Avulsão dentária. Avulsão de pólipos. Não, melhor é exérese. Gente, eu sou dentista. Vocês esqueceram disso. Vocês esqueceram disso, eu sou dentista, eu já estudei isso tudo. Ablação dentária, odontológica, exérese, entende? É da dentística antiga. Tem um troço, tudo isso aí foi uma das coisas que eu mais estudei na minha vida. Eu tenho um dicionário na cabeça sobre esse assunto da ablação e exérese. A gente também não sabe assim, qual é a função. Retirar a própria infância é uma coisa que a gente não sabe a dimensão. É isso que o Lógico está defendendo. Exatamente, não dá. Mesmo. Agora, a nulificação já atende os dois lados. Exatamente, que ela pode se dar em qualquer ponto da vida. Então, Maber, você fica firme com a nulificação. Professor, aqui. Eu fiz uma outra sugestão, passei por e-mail para a Rosa, lá depois ela vai olhar. Mas em vez de a gente abordar pela ação de tirar a infância, abordar já pela ação feita, então ausência da infância.
E aí falar que é a condição da consciência... Não. A ausência da infância é o cara que fez a materialização sem passar pela genética. A gênero que chama isso. Agora aqui, sugestão para o verbete, supressão da infância. Ô, companheiro, isso aí já foi falado, a gente já cortou. Me perdoa. A gente já falou antes, supressão, alguém já tinha falado isso aí. Agora aqui, veja a infância, percebo uma energia que vai num crescendo. Muitas vezes comparei a blocos grandes de pedra que me sufocavam. Quando iniciei a prática da TENEPS, essa sensação foi se intensificando cada vez mais, chegando a um ponto que pensei em parar a TENEPS por não saber lidar com o fato. Um dia, resolvi enfrentar e não ter medo. Com o tempo, deixei de perceber essa energia. Ultimamente, isso é que é o último nome que eles me arranjaram para heteroassédio. Blocos grandes de pedra. Eu não conhecia. Isso aqui é assédio. Ele responde direitinho o processo do assédio. Isso é o heteroassédio, viu, companheira? O caso todo é esse. Blocos grandes de pedra. E o assédio. Você enfrentou, a coisa melhorou. Ultimamente, não sei se devido ao local onde estou, essa sensação voltou com intensidade. Deve ter assediador por aí. Pode o fato estar relacionado a uma retrocognição com o local onde moro? A região é vulcânica. Ou é uma energia da qual posso tirar mais proveito e que pela minha ignorância não me deixa entender por que e quando ocorre. Olha, isso aí é assédio, isso aí é energia de assediador. Não é auto-assediador, é hetero-assediador. Quer dizer, é uma consciência que está fazendo isso e que tem energia sobre você. E que pode estar até usando a energia, no caso aí, a lítica, que é da pedra, com o processo todo vulcânico, essa coisa toda, tudo isso é possível. Agora, então, o problema seu é permanecer na TENEPS e ficar firme. Procure agora sintonizar-se com o seu amparador extrafísico da TENEPS. Ele vai te ajudar a superar essas coisas todas. E coloque a sua cabeça pensando o seguinte: quem manda no meu corpo sou eu, ninguém mais. Quem vai fazer os blocos de pedra quando eu quiser sou eu e mais ninguém mais. Quem vai dominar a energia sou eu e ninguém mais. Isso é que é o mais importante. Qual a melhor forma de usar as políticas socioeconômicas para enfrentar a ilegalidade segregada? A melhor forma é fazer o que nós estamos tentando fazer aqui, o bairro da Cosmoética, para ajudar. E outra coisa, não é um gueto, não é segregado, é tudo aberto. Mas nós vamos até fazer um pórtico para mostrar a entrada, como se a pessoa entrasse para outra dimensão, a hora que ela entrar para cá, porque é isso que eles pensam, né? Lá em Curitiba está cheio de pórtico, tudo quanto é tipo, tem várias cidades do Paraná. É uma boa para definir as localizações. Vocês olham que esse negócio de pórtico é tão importante que é um monte de filme americano que começa com carro, né? Começa com carro na estrada e passa e tem uma placa. Entrando nisso, dos 1.200 habitantes a 25 miles, eles colocam lá. Agora aqui, a falta do controle de natalidade é a grande razão indireta para esse grande número de marginalizados, mesmo que seja para oportunizar a reurbanização, além do pretexto para campanhas demagógicas dos governos estabelecidos. O que acha da proposta do controle da natalidade? Olha, eu daria a você uma recomendação. Pega um livro meu que chama Homo Sapiens Reurbanizados, onde eu explico isso tudo. E lá eu falo da explosão demográfica, que é o processo da falta de estudo da família, o controle da natalidade e outras coisas mais. E falo também sobre o excesso de tudo que tem de gente. As pessoas não são preparadas para isso. Pensa bem, um jogador de futebol, de uma hora para outra, se torna famoso. Quase sempre ele vai para o buraco. Dá para trás. Eu não preciso falar nome de jogador de futebol, vocês sabem vários deles. Todos eles criaram problema, casa e descasa de um dia para outro, arranja um negócio lá, cria problema, escândalo disso. Por quê? Ele não foi preparado para ter aquela fama. Tem aquela outra pessoa que ganha a Mega Sena. A maioria desses que ganham, que não estão preparados, em pouco tempo ele liquida com tudo, alguns morrem até mais cedo. Isso todo mundo sabe dessa história. Então agora veja, isso aí que eu estou falando é de uma pessoa só. Agora pensa bem
A hora que tem uma porção de gente que fica parindo os outros e colocando gente aqui de qualquer maneira e criando uma família, então, aí é que cria a favelização, que cria a marginalização, que cria os guetos de marginais, tudo isso. Em vez de um, é um grupo, é uma turma, é um time, é a manada, como o povo chama manada. Quer dizer, então, por aí a gente vê, não há dúvida que o aumento da população desregrada, de qualquer maneira, sem infraestrutura, como é que faz? O negócio não é fácil. Agora, a tendência hoje é aumentar ainda mais isso. Mas, por quê? Porque a população aumentou. Porque, na verdade, as mulheres já não querem mais dar à luz do jeito que era. Em 1950 para 60, a média no Brasil chegava às vezes entre 5 e 6 filhos. Hoje é 1 e 2 só. Caiu muito. Mas que tem mais mulher, a população aumentou. A população do Brasil hoje quanto que é? Vocês já viram? Mas então, está caminhando para 200 milhões, então isso aí é uma coisa. Em 60 era muito menos do que isso. Entende como é que é? Em 50. Então isso aí está aumentando o número. Então, o que adiantou ter reduzido de 6 para 2 filhos, se aumentou muito o número de parideiras? Não resolve nada. Você está entendendo bem como é que é o problema da população? Professor Waldo? Sim. Aqui na frase enfática, na página 65, o senhor fala das CONZELs, né? Agora, as CONZELs, elas podem ser trabalhadas sobre 2 vertentes, a reeducação e a ressocialização. Por exemplo, qual seria... Tudo isso é a mesma coisa. Ah, tá. Porque eu estava pensando... Uma coisa significa outra, não? Não, porque assim, eu estava pensando que a para-educação aí trabalharia com a ideia. Não, aí tanto faz. Você está tentando fazer uma coisa circunstancial dentro do problema, mas lá no fundo tudo isso é a mesma coisa. O processo é reciclagem sua, é essa que precisa entrar. É a reeducação, é a reciclagem, é a renovação. Não tem outro jeito. Esse é o caminho. A ilegalidade segregada. Vocês estão notando o que é que eu quero chamar com isso, né? Essa ilegalidade segregada, isso não é muito usado nem no direito, viu, Jarbas? Esse nome aí não é muito usado nem no direito. Eu estou usando porque é em cima do I, é o pingo do I. É lógico, a pensar. Aí, ó, isso aí já é um golpe que eu estou dando. Esse aqui mesmo é golpista, esse título. Tá certo? Pode falar. Aqui na frase enfática ainda, só fala que a fragilidade incipiente da democracia que possibilita, essas coisas. Essa fragilidade da democracia já estava prevista na reurbanização. Foi por isso que foi possível? Já vem há muito tempo isso, né? Se fala em democracia faz mais de 2 milênios. E o que adiantou? O negócio é duro, é difícil. Gente, uma pessoa fazer a reciclagem é difícil. Agora pensa, bilhões num planeta. Então foi isso aí tem muito trabalho pela frente. Se vocês não arregaçarem as mangas, pode começar a arregaçar. Alguns é bom até tirar a camisa. O negócio é mais sério. Tem muito serviço pela frente. É muita vida à frente para fazer a interassistencialidade. Escuta, o que é que eu estava falando aqui esses dias aí sobre isso, essas últimas tertúlias, sobre esse problema da democracia, que precisa dar um jeito. Tem um monte de temas. Esses dias eu andei falando uns 2 ou 3 aqui dos mais sérios que tem. Consciência política com outras coisas a mais. O que a gente tem que fazer com isso? É muito trabalho que tem pela frente. Agora, tudo é a democracia. Nós temos que caminhar para um comunismo pleno, um socialismo total. Mas isso vai ser quando? Quando tiver um Estado mundial. Quando acabar a moeda. Vão ter que... É muita coisa que tem que ser feita. Agora, o que é que eu falei? Uma das coisas piores que eu tenho, que é antidemocrático, é o problema de criar esse monte de moeda. E particular. Entende? Antidemocrático. É antidemocrático isso aí. A moeda devia ser uma só para todo mundo. Agora, a hora que cria, já criou guetos.
Gueto é um processo de segregacionismo. Isso é separatismo. Cadê a democracia? Isso é racismo, isso é xenofobismo, é xenofobia. Tem lógica? Tem, mas assim, ó, esse é um dos assuntos, mas eu falei uns 3 aí ultimamente. É porque, assim, eu estou pensando aqui, durante o planejamento da reurbanização, tinha monarquia, depois teve o comunismo, agora está numa democracia, entre aspas, né? Não, mas a democracia já vem, o povo já falava nisso, é coisa muito antiga. Isso é da antiguidade. É muito antigo, mas não pegava. Os gregos já falavam nisso. Mas não pegava, né? Mas nem pegou ainda. Nem pegou ainda. Mas já se fala, já é alguma coisa. É a primeira teoria, é 1%, nós estamos no 1% ainda. Então, falta 99%. Resumindo a questão aqui, faz parte da evolução mesmo. A democracia frágil com as réus retomadas. Se você acha que não é, tem uma pergunta cretina muito pior. O que é então? O que você põe no lugar? Não tem. Muito pior. Professor. Eu acho que ainda estou vendendo peixe barato. A coisa é mais séria. Professor, aqui, aonde? Letra. Ontem o senhor falou sobre a falta de privacidade, né? Que o futuro, né, que os serenões não têm privacidade, todo mundo sabe de tudo. Eu queria que o senhor aprofundasse mais na nossa vida existencial hoje. O que a gente pode fazer para ter menos privacidade com privacidade? O que a gente pode fazer melhor nisso? A melhor coisa é o seguinte, é você não esconder nada debaixo do tapete, explicitar tudo, porque assim você não tem nada para esconder. Não precisa ter mordaça de ninguém, nem a sua. Você pode falar tudo que você pensa, fazer tudo que você faz, aquilo que você decide. Então a explicitação urbi et orbi, quer dizer universal. Então a cosmovisão geral. Acabou. Isso é que é o ideal. O que é que eu já falei aqui várias vezes? Que na CCCI, não adianta querer a pessoa esconder as coisas não, porque tudo vem a furo. Aqui é mais fácil a gente ver. Sabe por quê? O povo se olha muito. Por aí afora, ninguém observa uns aos outros. Aqui não. Todo mundo é cobaia de todo mundo sabe disso. Só a Consul já está fazendo o levantamento disso aí o ano inteiro. Todo mundo observa. Olha assim para o Arlindo e já vê. Arlindo, o que houve com você? Está faltando uma coisa aí. Cadê a sua caneta aí no bolso? Está faltando uma delas hoje. Como é que é isso? Quer dizer, os detalhes. Os homens da CCCI estão parecendo mulheres em matéria de detalhes. Eles estão vendo tudo. Entende? Está todo mundo tipo Crossing Jordan. Estão examinando tudo. Entende? O negócio não é fácil. Não, você está com o colarinho fechadinho. É bacana. Pois é, eu já vi que você estava já arrumando lá. Sim. Já. Então, tá vendo? Eles olham tudo. Já. Então a gente tem que estar preparado para o que der e vier. Agora, leve a sua consciência tranquila, que o mais é uma banana geral ou um bananal para o cosmos. Você dá um bananal para todo mundo. Isso aqui é o ideal. Então, é uma inovação completa de tudo. Você tem alguma coisa aí? Por favor. Sugestões para o verbete. Você está vendo? Está valendo a pena o brainstorm. Olha só. Transposição da infância. Não, essa não dá. Transposição não cola. Lucidez na infância. Também não. Pelo contrário, nós temos que acabar com o negócio mesmo. Não tem jeito. Agora, a transposição ainda não é o ideal. Chegou perto. A gente agradece todas essas colaborações. São pessoas de alto gabarito que estão falando aí, tá? Quais são os desdobramentos conscienciais de se comprar produtos pirateados? Na fatuística do verbete legalidade segregada, pode-se incluir ou estão incluídos todos os tipos de pirataria e a lavagem de dinheiro. Esses casos estariam na fatuística de outro verbete da SOCIM? Estão em mais de um verbete. Tem vários dentro, nós já falamos nisso. É preciso combater a pirataria com tudo que a gente puder. Evitar ao máximo isso aí. E olha, aqui em Foz do Iguaçu, isso é crítico. Porque é onde nós temos mais. Eu já contei aqui o caso do rapaz em plena
centro da cidade, que chegou para mim a hora que eu estava esperando, a Graça ficou atrás lá, que eu estava saindo, eu saí sozinho no passeio. Então chegou o rapaz e perguntou: doutor, esses são piratas legítimos, olha o preço, é dado. O negócio não é fácil. Agora tinha de tudo, tinha uns 3 artigos, tudo pirata. Então a gente tem que combater isso aí, tem que dar um jeito. Como é que faz? Eu agora já fico olhando se o povo que aparece aqui, se é pirata ou não. Sei lá se não está aparecendo algumas consinhas piratas, foi pirateada e está aparecendo com a realidade. Sei lá, né? É o sósia, é o menecma. Eu nunca sei. Gente, só falta copiar gente. Que o mais... Aqui eu já vi de tudo. É o clone, a clonagem. Clonagem geral. Agora, você já pensou, um dia que chegar aí um clone do Arlindo, como é que eu vou fazer? Entende? Você sabe, hoje eles fazem, vocês já viram como é o processo do Museu de Cera de Londres, né? É uma coisa. Eu vi e sei como é que é. Tem cara que você chega e fala assim, parla! Sabe aquele negócio? Parla! Só falta falar, bom. O negócio é impressionante que eles fazem com cera. Lá em Porto Alegre eles não chamam de pirata, eles chamam de genérico. Genérico? Ah, é? Agora devia ser então degenérico, degenerado, não é isso? Degenerado, é que seria. Querem um genérico? Produto degenerado, não é isso? Agora, gente, a transmigração interplanetária vai aliviar a ilegalidade segregada, melhorar as psicosferas nas urbes intrafísicas? Sim. Mas quando? Ninguém sabe quando. A partir de quando? Ele perguntou. A partir de quando começaremos a sentir essa mudança no mundo? Olha, eu espero que nas próximas vidas você vai ver isso. Quanto mais depressa, melhor. Agora, fazer um cálculo disso aí está difícil. Eu prefiro fazer até uma previsão econômica, mas essa aqui é mais difícil que a econômica. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Não tem mais ninguém? É você? A mitologia... Sim. Será que o Jarbas consegue responder? Mitografias jurídicas, eu não... As mitografias jurídicas, ô Jarbas, ele quer que você explique o que é isso. As mitografias jurídicas. Mitografia. Essa palavra existe, não foi eu que criei, não. Eu estava na dúvida se era mitografias ou litografias. Não, mito, é mito mesmo, é coisa sua lá, ó. É sua. É por isso que ele está perguntando aqui, ó. É um processo do triparada dura, é problema interno. Estão lavando roupa suja interna. Mas olha, mitografia jurídica, fala uma aí. Entre algumas das mitografias, há também algumas que remetem a imagens, por exemplo, a justiça, blind. Não, mas eu acho que o melhor são as leis que eles fazem para dar jeitinho. Sempre tem um jeitinho de você entrar. Isso é uma mitografia. É uma grafia ou uma escrita mítica, que aquilo é tudo mentira. Porque tem tanto jeitinho de você entrar e cair fora. O Brasil está cheio de leis mitográficas. Por isso que eu escrevi aí, mitografia. Eu estava pensando num outro sentido. Não, mas esse meu você não acha que corresponde à realidade? Mítica no sentido de ficcional, ficta? Isso. Pois é, isso aí, ó, mitografia. Agora, ó, isso não foi eu que criei, não, isso já existe. As mitografias jurídicas. O Brasil precisava. Dentro daquele negócio não existe aquele processo de fazer uma mudança jurídica no Brasil, mudança política, mudança de tributos, etc. Tal. Essa aqui, ó, tem que pegar a mitografia. É muita lei, por exemplo, que eles fizeram que não são cumpridas. Outras leis que não pegaram, tudo é mito. A expressão que o senhor usou agora, lei não pegar, é estranho, né? Porque a lei... A lei tinha que pegar logo. Mas não pega. Ela não contagia. Não é comum até. Tá certo, o vírus é pequeno dela. Não deu para pegar a população, não é isso? Tá a vida. Você fala que tudo que tem aqui é cópia do extrafísico, né? Sim, agora o pior é que a turma tem mania de copiar a baratosfera. É isso que eu dou conta. Aí eu queria saber... É só isso. Na baratrosfera tem muito mais grupos
e coisas diferentes nesse sentido que ainda não existem aqui? Ixi. Muito mais. Ixi. Porque você já falou assim, ó, que até o vírus do computador, você lembra quando os assediadores extrafísicos muito antes do processo da informática. Eu estava no movimento espírita há muito tempo, era rapazinho. Eu disse assim, vai aparecer vírus que vão trabalhar com isso tudo. E eu olhava a minha máquina de escrever e falava assim, como vírus, um troço desse? Como é que vai? Isso é a década de 40 e poucos. 40, entendeu? Eu comecei a datilografia em 1942. Eu sabia tudo datilografar, com alta velocidade. Agora eu queria saber assim, tem casos que os amparadores ou essas pessoas que negociam com o mega sediador conseguem estancar lá? Ou antes de vir para cá? Ou como é que é? Se não fosse isso, nós estávamos perdidos. Tem uma opção de coisa que aborta o processo antes de chegar aqui. Senão não vai, né? É aquilo que eu falo. Por exemplo, se não houvesse uma assistência extrafísica, o trânsito do Rio de Janeiro matava tudo e embolava tudo de um dia para outro. Um mês ia ficar tudo embolado. É que tem muita gente salvando isso, aquilo, colocando energia, segurando a barra. Eu acho. Todo lado é isso. Agora, eu fiz essa experiência em pleno Rio de Janeiro, eu sei como é que é isso. Quando nós passamos para a Glória lá, aquele período que o Instituto ficou na Glória, a hora que passei para lá, porque era um amigo meu que cedeu o local para a gente. E a gente precisava daquilo, porque nós precisávamos de 300 metros para fazer o Instituto. E lá tinha 300 metros. Agora, o que se passa? A hora que ele insistiu comigo que lá seria o melhor lugar, eu falei assim, não, eu vou te examinar. Então, durante uma semana, eu saí do corpo e fui examinar a área toda. Aí eu descobri que havia umas concierges num terreno baldio, que estava até um monte no meio. Você lembra? Eu cheguei a falar isso para a turma do Instituto. Que aquilo estava melhorando a área. Mas que havia 2 locais difíceis lá. Um era um local lá de uma faculdade que tinha milhares de cadáveres guardados. E que o ambiente não era bom. O ambiente era negativo. Que era um departamento de anatomia de cadáver. Que era pertinho da gente, no mesmo quarteirão por ali, assim, passava para um lado. Agora, o que é que se passa? E o outro era a turma da favela. Então, o problema, tudo fora do corpo, é o seguinte: será que vale a pena ir para esse local, para a Glória, até que a favela desça? Como é que vai ser? Porque estão começando a descer. Nós resistimos ali alguns anos, valeu a pena. A hora que começaram a assaltar tudo, e outra coisa, gente mal encarada na rua, e o povo tudo, nós tivemos que sair de lá. Agora, tudo isso eu vi antes. Agora, o melhor da história. Quando a gente começou lá, a primeira coisa que eu tive foi o seguinte: junto da escada que subia para lá, não era o elevador, estou falando a escada, havia umas concierges que deixaram energia gravitante. Então, eles trabalhavam com todo mundo que entrava. Eu vi fora do corpo. Então eu tive que trabalhar com aquilo. Agora, para fazer isso, o que eu fiz? Fiquei lá no Instituto, para ficar lá durante a noite, para ver as coisas como é que era, para ver como é que eu poderia agir com o processo todo esse físico. Isso foi logo no início. Foi aí que a gente começou depois, quando limpou, que aliviou, muita coisa aconteceu, melhorou. Mas mesmo assim, lá tiveram 2 roubos ainda do povo da favela. Quando eles começaram a descer, eles roubaram o Instituto. Levaram o computador de início, uma série de computador. Eu queria saber assim, prisão aqui é uma escola da marginalidade, né? Extrafisicamente, esses satélites de assediadores, eles vão pegando também e já treinando o povo lá para vir aqui fazer besteira? Ou como é que é isso? Não, isso tudo que eles podem fazer, até antecipadamente, eles fazem. E tem gente muito viva nisso tudo. A inteligência, ela não existe só para o bem, existe para o mal também. É isso aí que a gente tem que ver. É isso que é a dificuldade do processo de evolução e da humanidade. É a inteligência dedicada ao mal. Agora, professor Valdo, quando você fala que a reeducação tem que começar pela direção, é o mesmo princípio de pegar mega assediador, né? Porque não adianta pegar pequeno. Pois é, mas o problema é que na questão do assediador tem um aspecto diferente.
Não dá para você ir diretamente aos finalmente. Você vai comendo por fora. Sim. Pega o quinto escalão, o quarto, o terceiro, o segundo, 2. Às vezes, quando chega no segundo, ele já começa a reclamar e ele aparece que não aguenta mais. Que já houve invasão de todos os domínios dele. Aí acabou. Agora, falar em domínio, a revista essa semana trouxe o negócio do Sarney, que é o máximo. Lembra daquele negócio que eu falo sobre o processo que a pessoa lá, a rainha, que chegava e falava assim: os meus domínios, o sol não se põe. Então, eles colocaram que nos domínios do Sarney, quer dizer, o Sarney, o céu não se põe no Maranhão. Ele manda no Maranhão de fora a fora, tudo é dele. As cidades, governos, prefeituras, tudo é dele. Está lá, está na revista essa semana. Agora veja, o Lula colocou esse cara lá como presidente do Senado, mais uma vez, etc. Já foi presidente do Brasil, presidente disso, presidente daquilo. E outra coisa, é o maior cacique, no caso aí seria, ele não é bem o caso lá, mas é o caudilho do Maranhão. E está lá, na frente. Agora, escreve isso tudo, fala isso tudo, fica por isso mesmo. Ninguém toma providência, ninguém vê nada. Já banalizou tudo. E ele é senador pelo Amapá. Eu sei, do Amapá. Então é uma vergonha isso, né? A filha é a senadora pelo Maranhão e ele é senador, quer dizer, todo mundo sabe que ele não mora no Amapá, nunca morou. Não parece que já foi lá uma ou duas vezes só. O domicílio eleitoral tudo, mas veja, já um alguma coisa de ilegalidade. O Sarney ir no lugar já é uma grande coisa, é uma honra para quem está lá. Entende? Agora, gente, essa é a vergonha atual. Vocês que estavam esperando, você dos que estavam esperando que tudo no terceiro milênio, tudo vai ser diferente, que nunca mais vai ter esse carnaval, que o próximo vai ser, você vai ver o Sarney de novo, né? Então, exuma essa múmia e coloca no lugar para dirigir a gente de novo. Que tal? Como é que vocês estão sentindo sendo dirigidos por uma múmia dessa, exumada da época dos egípcios? É um negócio bravo, não é? Professor, sim. Eu queria voltar àquela colocação da Kátia, quando o senhor colocou o seguinte: a inteligência evolutiva, quer dizer, não é evolutiva, a inteligência, ela não é só para o bem, existe para o mal. O diferencial aí é o parapsiquismo? Não, o diferencial aí é o discernimento do melhor, é a cosmoética. Uma pessoa, ela pode ser inteligente, mas é anticosmoética, não adianta nada. A inteligência é o know-how de fazer alguma coisa. Eu estou falando aí inteligência nesse sentido, quer dizer, o mecanismo de se sair bem tecnicamente com alguma coisa. Olha só como é que a máfia hoje está muito mais organizada. Olha como os toxicômanos estão bem organizados. Isso é uma coisa impressionante. Isso tudo é inteligência maléfica. Entende? Do jeito que tem energia maléfica, existe a inteligência maléfica. Entendi. Para então, a atmosfera total. Vai se ganhar a luta com a cosmoética. Agora, né? Veja, é lógico que todo mundo que usa a sua inteligência para o mal é burro, burroide, burraldo. Então é uma inteligência ainda parca, pobre, tíbia, burra. Não é evolutiva. Amaurótica. Eles não sabem usar ainda o mecanismo dele. Você está entendendo como é que é? Por exemplo, é igualzinho uma pessoa, por exemplo, que adquiriu um certo corpo, bíceps, grandão, etc. A família é boa, a genética é ótima. E ele vai julgar ou lutar com boxe. Quer dizer, burro. Está usando uma inteligência burra até contra ele. Que o boxe todo mundo sabe que cria processo. Por exemplo, esse negócio da Cross Jordan é muito importante. Eles fizeram análise lá de um caso do cara boxer, que é o máximo, mostrando tudo. Não, com isso que passou, o que aconteceu? Porque o cara ganhou o campeonato e há pouco morreu. Então, eles queriam saber por quê. Agora, foram analisar e falaram tudo. Quer dizer, esse Cross Jordan é o que eu estava falando. Esse negócio do Instituto Médico Legal ajuda a mostrar isso para o povo, para eles saberem o que acontece no boxe. Agora, é muito engraçado o cara falando lá com todas aquelas biometrias dele, tudo aquilo que eles têm para estudar, mostrando o assunto. Vale a pena ver.
Sobre esse aspecto, isso aí sim, ajuda. Professor, eu, assim, analisando, quer dizer, simples, uma análise bem simplória. No caso, por exemplo, nos bastidores da obsessão, aquele caso do Bezerra, que ele entra, disfarça, conversa com aquele mega assediador e ele não percebe. Então, o parapsiquismo dele é bem inferior, porque ele não consegue enxergar que ele está lidando com grande... Aí é ele que entrou que tem o parapsiquismo superior, não é que o outro seja fraco, é ele que entrou que é forte. Eu, por exemplo, é que sou fraco. Na hora que eu estou lá, que os caras me descobriram, pronto, eles queriam acabar comigo. E eu não tinha força para aquilo. Você está entendendo? O problema aí é o gabarito da consciência. Esse aqui é o que manda. Gabarito da consciência. Qual o nível dela? Qual o know-how evolutivo? Qual a inteligência evolutiva? Aquilo que eu chamo, aí é a inteligência evolutiva. Inteligência evolutiva. Aí, o senhor, naquele caso que aconteceu com o senhor teve a capacidade de se camuflar no muro, disfarçou. Não, ali, mas isso aí já é outra entendeu? coisa, isso aí já é mais foi fácil. Outra situação, esse né? é fácil porque é só transfiguração, não entrou em contato com o resto. Agora, o outro lá não. A hora que me identificaram, me localizaram, e eram 6 contra mim, cada um pior que o outro. Tudo mega. Entendeu? Então era briga de cachorro grande, entendeu? É assim que eles falam, né, em Brasília, briga de cachorro grande. Era então um peixinho no meio de uns peixões enormes. Foi aí que eles abriram o jogo comigo. Falaram assim, não, esse cara precisa ficar lá ainda algum tempo, não vamos deixar ele morrer, não. Vamos dar um jeito. Aí apareceu o mantra. A hora que eu pensei no mantra e joguei o negócio lá assim, tudo contra lado. Isso demonstra força parapsíquica e inteligência dos amparadores, né? Dos amparadores, e a minha também de ficar ali imperturbável, urubu servando tudo. Eu estava assim, ó, aqui, ó. Eu tenho que sair dessa dimensão, como é que eu faço? Aí veio aquele negócio, como se fosse entendeu? Aquilo que eu chamo da xenopensene, você está entendendo? O ectopensene. Aí eu vi aquilo tudo, mas isso é segundos. Questão, eles acabavam comigo. Aí na mesma hora, aquilo a gente pesca. Por isso que eu falo, processo de consciência, tudo, ó, é instantâneo. Tudo é instantâneo. Aí foi só uma Agora, soma, né? O senhor não se deixou, não pode nem um minuto se deixar levar pelo psicossoma. Se se levasse, o senhor acabaria. Mas olha, ali, né? quem entra nisso já tem um certo psicossoma vacinado. Já tem vacina assim no ombro, tá tudo as marcas todas. Porque senão a pessoa está no buraco. Deixou o psicossoma na terra. Não é isso, é vacina no bumbum. Você está entendendo? Aquela que deixa a marca no bumbum. Pode falar. Eu estava lendo a definologia, professor, e quando fala condição anticosmoética, exacerbada, tolerando e permitindo a prática de ilicitudes quando circunscritas em guetos, bolsões. Eu li esse trecho, eu lembrei do Milor, eu fiquei imaginando guetos, bolsões como o próprio Congresso Nacional, e ele faz aquela alteração do princípio da imunidade parlamentar, e ele fala, né, o trocadilho, o princípio da imundidade parlamentar. A imundice lá presente e o gueto, ou bolsão, o próprio Congresso Nacional, que seria o conceptáculo primeiro, né, realizador, gerador de leis, teoricamente para regular uma vida em sociedade bem posta, bem equilibrada. Mas aí, sempre que eu lembrei do Milor com essa história do princípio da imundidade parlamentar. A imundice, existe isso. Imundice política, da politicária. Politicaria, como eles chamam. É duro. Valdo, aqui. Pode falar. Ali na patologia, na segunda linha, a dissimulação jurisprudencial. Qual a ligação com o tema? A dissimulação jurisprudencial, eu acabei de falar outro aspecto da mesma coisa. O Java pode explicar o que é a dissimulação jurisprudencial. Fala para nós aí alguma das coisas, todos os recursos que tem do advogado saltar de banda. A começar por uma que é a interpretação das leis. Uma dessas,
como o juiz ou mesmo... Data vênia. Data vênia. Fala primeiro, data vênia. Engraçado que agora de manhã eu encaminhei para alguns advogados do CEAJUC uma crítica da AJUF, Associação dos Juízes Federais, ao Gilmar Mendes, o presidente do Supremo, que eles colocam o seguinte: olha, ele é um veículo de maledicências. Saiu na agência do Estado. Eu achei a notícia muito interessante. Falar nisso? Veículo de maledicências. Porque você sabe que eles estão chamando que ele é o chefão da oposição do governo Lula, né? Ele falou que não é. Sabe o que o Gilmar tem uma entrevista pública, né? E ele falou o seguinte: não, porque os juízes federais de São Paulo estão colocando os desembargadores, que têm uma posição superior, estão afrontando, estão fazendo como que submetendo eles. Um juiz vai submeter um desembargador. Aí a Associação de Juízes Federais falou: que absurdo, nós vamos submeter. E aí falou o seguinte: olha, o Gilmar Mendes nem esteve aqui presente, ele é um veículo de maledicências. Eu achei a expressão ótima. Quer dizer então que ele está falando sobre os boatos e o besterol que existe por aí, os factoides, é isso? Agora, ele gosta de estar na mídia todo dia, esse Gilmar Mendes. Ele gosta de aparecer. E outra coisa, com uma pose enorme. Ele é posudo. Então, vamos ver o que vai dar. Agora, é uma pena que ele não assumiu a oposição. Porque precisa ter uma oposição nesse governo. Ninguém quer, né? Ninguém quer pegar essa peteca. É uma batata quente. Agora, ele falou que ele não é da oposição. Evaldo. Pois é. Ele lembra o Nelson Jobim. Aqui no ar. Professor. Ele lembra o Nelson Jobim. Aquele estilo presidente que tem planos futuros. Agora o problema não é fácil. Professor, particularmente na dissimulação jurisprudencial, quando você pega a palavra jurisprudência, quer dizer, a sabedoria, a prudência do julgamento, mas ela, como é um meio que lida com palavras, e essa polissemia que é predisposta pela comunicação... Polissemia, no caso, é uma palavra que significa uma opção de coisa ao mesmo tempo. Entende? Eles fazem como é que é aquela interpretação em caso, que é, no caso concreto, que é totalmente absurda, e você vê que tem uma manipulação. A pessoa quer conduzir o julgamento para um determinado ponto, e que é contrário à inteligência evolutiva, à racionalidade mais bem posta. Mas eles fazem isso. É impressionante. Agora, dissimulação jurisprudencial. Isso aí é uma expressão fora de série. A relação direta com a ilegalidade segregada, no caso, seria essas manipulações? Tudo tem relação. Dissimulação. Através da lei, a pessoa se encobre, ela se esconde. Entendeu? Tem muito disso, o Brasil está cheio disso. São leis vomitivas, dá vontade de vomitar. Paulo, que não. Há uma tertúlia para trás, e você falou sobre coerência, e você fez uma relação da coerência com a isenção, que a pessoa desenvolve a coerência a partir da isenção. Como é que a gente pode trabalhar a isenção, ser mais isento nas coisas? Mais isento, a primeira coisa é sem ser superficial, né? É procurar ajudar, você está entendendo, as pessoas antes de tudo, que assim você esquece o seu egão. Uma pessoa, para dominar o processo e dominar bem a isenção, ela ser bem assim, vamos dizer, totalmente neutra no processo, ela tem que fazer muita assistência aos outros. Ela tem que pensar muito no outrem, no próximo, no semelhante, nos outros. Aí começa. Uma outra sugestão: infância dispensável. Mas essa também acho que não dá ainda não. Essa aí nós falamos, teve gente que tocou nesse assunto. Muito obrigado pela colaboração, mas não dá. As seitas religiosas, com seus métodos questionáveis de arrecadação, sem pagar impostos, mas respeitadas pela lei e pela sociedade, podem ser consideradas nicho de ilegalidade segregada? Olha, elas são, mas tem uma só coisa: elas são nobres. Então é uma ilegalidade segregada, nobilitada pelas leis burras dos países. Por exemplo, o Brasil é laico. O Supremo Tribunal Federal tem um crucifixo em cima da cabeça do presidente, quer dizer, burrice. Olha aí, eu sem querer estou expondo aí o negócio que ela perguntou da dissimulação na prática.
o Supremo, tem um crucifixo em cima. Não pode, o Brasil não tem só católico, e os que não são católicos? Já pensou? Não, você já pensou? Os caras podem reivindicar, por exemplo, os sexólicos vão mandar um pênis de pendurar lá. Eles têm direito. O Exu, tudo isso pode ser feito. Professor. De modo que é uma coisa para se pensar, o negócio não é assim não. Agora já pensou, o tanto de coisa que ele veio por causa de pendurar no lugar desse, em cima da cabeça dele, podia cair na cabeça do cara. Professor. Agora aqui, na colegiologia, o senhor colocou o colégio invisível dos advogados. Como podemos aproximar esse colégio do colégio invisível dos cosmoeticólogos? Tem que perguntar para eles, né? A razão para inserir o colégio dos advogados é para chamar a atenção em relação à necessidade da sua atuação cosmoética? Yes, é isso mesmo, muito bem. É uma advogada, a nossa amiga, que está falando isso. Haveria possibilidade de mencionar também o colégio invisível dos paradireitólogos? Eu já falei isso em outros lugares, mas a gente pode pôr aí. Se você achar, Rosa, faz favor, faz esse aditamento. Hoje vamos falar uma técnica, esse aditamento dessa cláusula dentro desse inciso que nós acabamos de dizer. Na teorologia, o senhor menciona as teorias do direito moderno. O senhor as inseriu para destacar a importância de respeitá-las? Por exemplo, o respeito do Estado de Direito e a democracia em contraposição à ilegalidade segregada. É isso? Yes, of course, sure. Professor, aqui no ar. Pode falar. Aqui no ar, eu quero, o que o senhor estava falando ainda há pouco, da coisa religiosa. Mas sim, a gente não pode esquecer que no preâmbulo, no começo, naquela coisa assim que seria a síntese da Constituição, coloca-se em nome de Deus. Então não, é laico... Também tem os negócios de Deus seja louvado, aquele negócio da cédula. Pois isso também, mas na Constituição. Então é laico... Sei, mas a Constituição ela não é seguida. Caráter, aqui, né? Quem é que falou que a Constituição é seguida no Brasil? O Brasil, tem o cara que chegou aqui, começou a examinar, depois chegou lá em casa, isso já faz alguns anos. Chegou e falou assim: Paulo, a Constituição do Brasil funciona? Não. Ele viu tanta coisa, é um cara de fora, sabe? Mas não é isso que a gente está discutindo hoje, a ilegalidade? Eu acho que a Constituição é a lei maior, seria a lei maior. Sim, mas o problema é esse. E eu agora então vou fazer uma pergunta para você. Para mim? Qual é a ilegalidade segregada que tem na Constituição? Se você não souber responder, vamos falar com o Jarbas aí perto de você. Você acha que a Constituição tem ilegalidade segregada? Tem vários itens, não são... Vamos pensar. A reflexão. Os cavalinhos passando na cabeça da pessoa. Não é carneiro para dormir, não. É cavalo que está andando. São os 4 cavaleiros do Apocalipse passando na sua cabeça. Entende? Tem vários. Mas, Jarbas, tem ou não tem? Aqui de preâmbulo. A partir da definição, se você permitir na prática de ilicitudes, quando circunscritas em guetos, por exemplo, esse princípio da imunidade parlamentar, é total. Eu ia falar isso. Você pegou o meu pensamento. O cara, ele pode A imunidade é o início do princípio do começo da impunidade geral. Porque está chancelando uma coisa. Tânia, você entendeu o que ele falou? Eu estou deixando que um advogado fale no meu lugar. Do jeito que hoje eu pedi para um psiquiatra falar no meu lugar. Afinal de contas, vocês têm que falar aqui, são os técnicos. Eu sou mera figura que estou dirigindo isso aí. De vez em quando eu olho bem cima e falo assim: os nossos comerciais, por favor. Quer dizer, meu negócio é só isso, mais nada. Hein? Palmadas para o Jarbas que ele merece. Palmadas para o Luiz que ele merece. Está entendendo? Eu aqui sou apenas o mestre de cerimônias, mesmo assim um pouco fraco. Chega a ser o discípulo de cerimônias, tá certo? Não chega a ser mestre, mas eu chego lá um dia, né? Pouco a pouco a gente vai chegar. Mas olha, quem é mais que está estudando aí? Querendo ou não, nós estamos estudando hoje um processo do paradireito, tá certo? Ou não?
Me conta, a Carla não está aí não, né? A Carla, não. Que isso aqui é da área dela e hoje. Ia mexer com tudo. Agora, e a turma da Ciaju, que tem alguém aqui hoje? Não, né? Ah, é você? Quem mais? Só? Estão devendo então pra gente. Que isso aqui tudo é de vocês, né? Você já viu, né? Agora, está dentro da sociologia. Eu abrandei a coisa para o negócio ficar maior, para não piorar tanto os processos. Agora, na sociologia, atinge a nave capitânia e perto de você. Sim. Valdo, você falou então, você associou isenção com assistência. Sim. Tá. Haveria outras associações, se pudesse aprofundar na isenção? Cosmoética, né? O processo todo, a cosmoética vivida. Tem muita gente que faz assistência. Escuta, eu estou vendo que a Adriana chegou. Então é bom a gente falar para ela, né? Como é que ficou? Nulificação da infância. Você estuda para mim esse verbete? Que a Mabel já está com a corda toda, já está sabendo tudo o que faz. Qualquer coisa você pergunta para ela o que é. Valdo. Sim. Mas então, se associou com assistência, com cosmoética, porque tem muita gente que faz assistência sem isenção. Pois é, a primeira coisa é essa, porque a isenção, aí no caso, ela tem que ser íncita, porque não existe assistência sem interassistencialidade. Na hora que você faz, você já está recebendo. Então, o correto, o mais inteligente, é a pessoa reconhecer que ela é o primeiro a ser assistida quando ela assiste alguém. É isso que eu sempre falei aqui. Agora, a partir disso, então, a isenção é mais fácil do que a gente pensa. Ela não é tão difícil, se você pensar nisso. Agora, outra coisa séria também é você sair das segundas intenções. Então é o processo da intencionalidade. Esse é o motivo que eu vou trazer para vocês qualquer hora um verbete aqui sobre intencionalidade, que é mais avançado. Você está entendendo? Para a pessoa ver como é que é isso. Porque a intenção praticamente é a sua realidade, né? É a sua intenção. Tudo vale isso. Não adianta nada se você está bem vestido, se tomou banho, se foi no salão de beleza, seja o que for. A sua intenção lá dentro é que manda. A aparência aí não resolve nada. Agora, para tudo existe isso. Não adianta nada a posição que a pessoa chega e fica aí, depende da intenção. Não adianta nada eu estar dando aula aqui para vocês se a minha intenção é parca, ou é furada, ou ela é secundária. Isso tudo é muito sério. Por que é que eu dou aula para vocês? A minha intenção é boa. Se ela não for, vocês devem acabar comigo. Agora, esse que é o masoquismo total, sem cabotinismo, tá certo? Quer dizer, eu presto ou não presto? Se eu não presto, o que vocês estão esperando? Por que não acabam comigo? Ou você que é o Carcamano aí, mora, o chefe da máfia, ele atualmente já não está falando mais na Sicília, ele está falando em Nápoles. Isso aí então piorou tudo. Ele passou para Camorra agora, em vez da Cosa Nostra. Se dá certo para cá, agora eu vou te mandar para a Rússia, porque as maiores máfias são russas, né, atualmente. Então eu vou te mandar para lá, sabe? Com alguns amigos nossos. Você vai lá para examinar, porque lá é o seguinte, lá eles usam muita energia. Uma das coisas que eu sempre quis saber é o seguinte: esses caras da máfia russa, eles conhecem energia consciencial? Eles usam alguma coisa disso? Eu garanto para você que eles usam. Eles usam a guerra telepática. Será que não tem stalinistas no meio deles? Né? Porque eles são bem profissionais. São, não. E sangue frio. É a turma que está lá, e o processo todo é esse, né? A KGB, né? A KGB moderna. Deve ter ela está renovada, grande. Que teve um presidente aí que era da KGB. Ele ainda é, né? Ainda é. Ele é eminência parda lá, não é isso? Quem manda ela continua sendo ele. Agora me conta, vocês viram aquela fotografia que apareceu o Putin com um presidente americano, Ronald Reagan, atendendo a pessoa, e ele estava escondido junto, mas apareceu na foto? Na época do Reagan, aqui já deu um problema até, parece, diplomático. Parece que foi a CIA que descobriu a foto. Era ele. Entende? Fazendo as coisas por baixo do pano. E até junto do presidente dos Estados Unidos.
Pelo que eu sei... Os americanos ficaram tudo com cotoveloma danado, porque eu não estou sabendo o que se passou. Esse homem está aqui já há muito tempo, ele não sabia. O Reagan contribuiu muito, não sei, contribuiu muito para desmantelar a União Soviética. Agora, o Reagan, o processo todo dele sério é que ele era praticamente pau mandado, né? Ele era fraco, mas tinha muita apresentação, que era um ator de Hollywood, né? Então ele era pau mandado. Agora, o caso sério aí o Putin, lá nos processos, é que ele estava infiltrado. É o problema do infiltrado. Vocês sabem o que é infiltrado? É o serviço de inteligência. Agora, o melhor da história, os russos falaram que aquele não é ele. A cara do sujeito que você vê lá pela foto, não tem jeito, é ele mesmo. Ele era. Tudo indica. Agora ele aparece assim, tipo manga de camisa, tudo. Sabe como é que é? Vocês não viram, ninguém viu essa foto aí no negócio? Saiu agora nas revistas. Coisa recente agora. Agora, eu desejaria que isso fosse mais esclarecido, mas é que eles vão abafar, né, de um lado e do outro. Mas pelo menos de ter colocado já na grande imprensa, já é alguma coisa, né? Para a gente ver como é que os russos funcionam. Russo é fogo. Russo e Israel são aqueles que mais trabalham nos bastidores. Professor, mudando um pouquinho, na página 65, questionologia, quando o senhor colocou aqui para a Magda a questão da educação, reeducação e assistência social, eu queria assim perguntar ao senhor, o percentual é muito pequeno nesse trabalho intrafísico em relação, digamos assim, a um trabalho extrafísico, como o caso da TENEPS, da UFEX, mas é chover no molhado ou resolve alguma coisa? Sempre resolve, senão não teria. Sua pergunta não tem razão de ser. Se existe é porque tem sua razão. Mas é igualzinho, por exemplo, não adianta falar de um comércio. Esse produto não vale nada, mas se ele está sendo comprado e vendido, é porque tem sua razão. Então ele vale, ele atua. Então veja, isso faz parte da vida. O percentual é pequeno, bem pequeno, faz né? parte da vida. Se ela não funcionasse, já teria sido destruída há muito tempo. Ou, se vocês quiserem, nulificada, ou eliminada. Aí vem toda aquela expressão de novo, aí vocês se viram. Tá certo? O problema nosso é extinguir, a extinção. Já não é mais a infância, mas a extinção da baratosfera. É isso que eles estão tentando fazer. Eu acho que dentro de 1 milênio eles vão conseguir isso. 1 milênio, extrafisicamente. Do jeito que era, não vai ser nunca mais. Já não é mais. O senhor tem a previsão de que 2070 a coisa ia melhorar. Porque vai melhorar lá também, é isso? Sim, vai melhorar o seguinte, que vai chegar no ápice. Aí vai começar a declinar alguma coisa. Mas essa melhora daqui é porque vai melhorar lá também, isso? Vai, lá já está melhorando alguma coisa, né? Já não é mais. Eu não acho. Vocês já não vão encontrar a intermissiologia, ou melhor, a extrafisicalidade, do jeito que vocês deixaram. Alguns desses lugares já estão tudo renovado. Por quê? A reurbanização está mudando tudo. Não, sabe por quê? Quando você falou 1 milênio, por isso que eu me espantei. Porque assim, 70 está próximo, né? Para começar o declínio. Depois mas 1 milênio, eu estou falando do ponto de vista extrafísico, eu garanto para você. Das coisas que a gente conhece extrafisicamente, 1 milênio vai mesmo mudar. 1 milênio é muita coisa para eles. Eles não seguem a nossa cronêmica. Sim. Entendeu? Mas o tempo que nós demoramos é demais, porque lá eles estão mexendo com consciência. Consciência é tudo instantâneo. O nosso aqui é tudo tartaruguento. Tartaruguento. Sabe o que é tartaruguento? Mas tá certo. Quer dizer, anda devagar, para não falar outro palavra. Para não falar outro, não é isso? Você sabe como é que é o outro nome? É tartaruguento. Mas eu acho que você está certo mesmo, porque 1 milênio não é nada, né? Porque a gente levou muitos milênios para chegar no declínio, né? Nós achamos que o milênio é enorme, não é nada. Para mim nunca foi. Há muito porque tempo. A subida foi muito mais. Por isso é que eu faço tertúlia todo dia 2 horas.
O povo fala, não, mas isso é muito fácil. Não é nada. Isso é bobagem. Ah, mas quanto tempo? Vão para 7 anos, que eu estou besteira. Isso para mim é bobagem. Mas fala. Mas podemos trabalhar concomitantemente, então, por exemplo, o trabalho profissional numa ONG, nessa reeducação, e fazer ao mesmo tempo esse trabalho de uma proporção num prazo maior, né, que é o que nós estamos fazendo. Mas pelo menos vamos aliviando esse bolsão aí, né, que, não é? Eu só desejaria saber, Rosa, é o seguinte: qual o percentual dessas consciências que estão despachando para outro planeta? Se a gente soubesse um percentual grande, aliviava bem. Entendeu? Isso tudo é uma coisa que a gente não sabe. Mas isso está sendo feito. Tá certo? Agora, professor, o trabalho de uma ONG, quando ela é séria, é bem melhor do que um trabalho governamental, né? Porque a ONG é não governamental. Ela pode até receber... mas isso é relativo. O problema não é nem o governo, nem a ONG sejam melhores. É onde tem mais cosmoética. Onde é que é? Isso é que manda. Bom, a experiência que tem uma tive... porção de ONG do mal. Existe a porção de governos que são ditaduras. Então não adianta nada. Tanto um quanto o outro pode ir para aquele lugar. Ou seja, todo mundo tem que ir para a escola de novo para poder começar a estudar. Pois é. Tá certo? Agora, aqui, no geral, em que caso deve-se entrar na justiça devido ao assédio moral? Fala em assédio moral. Vocês sabiam, ontem vieram com a notícia para mim, de que houve aquele negócio aí do jornalismo marrom, que eles sufocaram o negócio pela justiça. A pessoa não pode. O blog foi... Como é que é? Suprimido, como é que chama o nome? Suprimido, eliminado, extinto, tudo juridicamente. Vieram me falar ontem. Porque já havia uma ação na justiça contra a pessoa. Então veja, Foz até que estão despertos contra o jornalismo marrom, isso não é fácil. É isso que devia ser feito em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte. É um monte de coisa nesse sentido. Não outro. É outra coisa aí. Então puxaram o negócio aí, porque eles estavam tudo colocando a gente no meio, aquele negócio todo. Agora ontem vieram me falar, o negócio já aliviou. Não tem mais nada disso, que ele não pode seguir com a situação. Quer dizer, fecharam a situação. Total. Entende? Aí elimina, do ponto de vista jurídico, não tem saída. Agora, jornalismo marrom é uma coisa de infâmia. Eu não falei isso aqui um dia desse? Escuta, quem é que queria falar? Era você aí? Tinha uma pessoa com o microfone aí atrás? Era você, né? Eu só ia fazer um comentário porque eu achei interessante na enumerologia, que é a página 64, a questão dos itens aqui enumerados, tudo pega a área de saúde, né? E essa omissão toda que é a base, né? Não, e outra coisa, a legalidade do ruim, a legalidade do veneno. Você está entendendo? A legalidade da peçonha. Quais são os que eu estou falando? Fumo, bebida alcoólica, chimarrão, santo daime, lâmpadas fluorescentes e asbesto. Eu estava vendo um cosmograma que falava do narguile, que fala, narguilé, não sei, que é aquele... Narguilé. O nome é narguilé. A pronúncia. E assim, pelo menos nos lugares que eu ia em Londrina, a maioria dos lugares, os jovens fumando. E mas aqui também, porque né? voltou, está na moda. E na Europa tem coisa pior, que está vindo bebida alcoólica mais puxada, mais carregada. Quase que álcool puro estão usando lá. Então isso é que é terrível. Sempre assim. É a lei do retorno patológico. E ali fala que a absorção da água é muito pior porque absorve muito mais a toxina e a gente vê às vezes a mídia falando o contrário. Que não é. Né? O negócio não é fácil. Agora, nem numerologia, ela olhou bem aí. É o processo do tabagismo, do alcoolismo, do cancerígeno, a toxicomania, e que não é fácil, né? Em várias áreas. Pode falar.
Sr. Valdo, seria o caso de incluir aqui em algum lugar, talvez na fautologia, as loterias institucionalizadas do Estado? O quê? As loterias, que o jogo é proibido, mas no entanto a loteria... mas o jogo já tem coisa especializada sobre isso, que é a jogatina paroxística. O Brasil é um dos países da jogatina. Agora, nós estamos muito bons porque eles ainda não legalizaram os cassinos, né? Já é alguma coisa, eles se seguram por aí. Muito embora aqui em Foz não existisse, porque tem cassino em torno, todo mundo vai lá. Então o problema não é fácil, jogatina é terrível. Agora, a jogatina, ela perdeu muita força no Brasil por causa da toxicomania. E a toxicomania mata mais do que a jogatina. Do ponto de vista geral, é terrível. Eu já escrevi sobre jogatina, essas coisas, sobre toxicomania, sobre tabagismo, tudo isso tem material aí. Mas agora você vê, se você achar interessante, tá certo? Se achar conveniente, pertinente, adequado, tá certo? Vamos ver. Quem é mais que tem aí? Alguma coisa aí do micrófono? Aonde está o micrófono? Sempre tem que ver onde é que está. Vocês já estão com toda a legalidade agora, né? Acabou a ilegalidade segregada e começou a legalidade oficial, é isso? Da situação toda. Agora, o que eu quero dizer hoje é o seguinte: hoje nós temos 20 verbetes para vocês selecionarem. Eu peço que quando for ler isso aí, lê com calma, para o povo entender o que é. Que é, desses 20, só tem 2 que são palavras, 3 que são palavras isoladas, o resto tudo, não, são 4. Quer dizer, tem 16 que são expressões compostas. Então é preciso ler para a pessoa entender isso, que é a primeira vez que a gente está falando aqui, e tem alguns, como eu gosto de falar, horroríveis em matéria de situação. Tem mais alguma pergunta? Tudo jóia? Posso passar então? Posso dar? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 21 votos online, 11 perguntas respondidas online, 30 perguntas presenciais, 58 assinaturas no livro de presença e 16 praticantes da técnica de Invexis. Hoje temos 3 recados: Mabel, a Expo Consciência, João Paulo, Côncios e Roberto, o curso do professor Valdo. Os verbetes para a eleição de hoje: antimaternidade sadia, altabertismo neopensênico, altabertismo neopensênico, autopensenização, consciência da contradição, diletantismo antievolutivo, discurso da obsolescência, escrúpulo, holopensene desassediado, ilusão da regularidade, insegurança institucional, instrumento pró-saúde, integridade consciencial, logos, maternidade lacrimogênica, medida justa, mega complexo, microassediador invisível, repetindo,
microassediador invisível. Nanotecnologia pró-paz. Paratecnologia da intelecção. Pedágio parapsíquico. Boa tarde a todos. Queria dar um recado da Expo Consciência. Lembrar que as atividades vão retornar e agora a escala vai ser de uma pessoa trabalhando uma vez por mês apenas, durante 3 horas. Então é uma quantidade de horas muito pequena perante um mês. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui vai poder trabalhar nesse sentido, porque se tivermos muitas pessoas, a gente não vai pesar para ninguém. Então, quem tiver interesse, quem puder disponibilizar 3 horas do mês para estar lá no shopping, deixe seu nome na recepção do CAEC. A professora Marta, a professora Patrícia vão estar agendando as datas, e a gente pede, então, que deixem esses nomes com uma certa urgência, porque elas precisam fazer a escala das atividades. Então, a gente agradece a colaboração de vocês e pede também que vocês conversem com outros voluntários, para que mais gente possa aderir a essa atividade e que a gente facilite o trabalho de todos. Tá bem? Muito obrigada. Boa tarde, falo em nome da Consus, sobre 2 atividades. Uma é o RECIM, que são cursos que estudam o conscienciograma para responder e completar o gráfico conscienciométrico, que acontecem aqui no CAEC às terças, quintas e domingos, terças e quintas à noite, domingos na parte da tarde. Custa R$60 e para quem já faz alguma dinâmica parapsíquica aqui no CAEC, o preço cai para R$40. O outro curso é o Reciclante Cobaia do Conscienciograma, que vai acontecer dia 3, 4 e 5 de abril, aqui no CAEC também, que é um curso que aborda a reciclagem essencial, estudando com o Resexograma e completando com o Conscienciograma, para fazer essa análise pessoal de como está a nossa Resex, tá? As inscrições estão aqui no CAEC. Qualquer dúvida, falando com um voluntário da Consus ou na recepção do CAEC diretamente. Obrigado. Só lembrar vocês, o curso do Mega PCM Tri Vocabulário de Ventas Técnicas será dia 12 de abril. Então, antes, no dia anterior, teremos o lançamento do livro e a prova da Imagística. Então, a prova da Imagística, dia 11, pela manhã, à tarde, lançamento do livro. Então, esse livro já está disponível e será o principal material a ser utilizado ao longo do curso. Então, esse livro, para quem está no curso, está com preço já promocional. Então, pelo custo de R$90, o curso integral dele é 120. Então, para o aluno não inscrito, vai sair por 90. Então, aguardamos vocês, as inscrições estão abertas na recepção. É só procurar, então, a recepção do CAEC. Ok? Obrigado. O verbete para amanhã é Holopensene desassediado. Venceu com 10 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.